Hoje nós vamos estudar 1 Timóteo, capítulo 1, versículo por versículo. Aqui neste vídeo quero eu apresentar a cada um de vocês que estão me ouvindo o contexto da igreja de Éfeso, o problema ali presente, o problema do falso ensino, da doutrina errada, o testemunho de Paulo a respeito da graça de Deus em relação à sua vida e muitas outras coisas exploraremos aqui neste vídeo. Se este tipo de conteúdo edifica a sua vida, desde já eu te convido, é claro, a se inscrever neste canal a fim de você estar acompanhando os demais vídeos que serão gravados. Eu deixei aí na descrição do vídeo a maneira como eu irei abordar o capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 2, deixei aí na descrição do vídeo que vai se chamar a saudação de Paulo. Então estarei lendo aqui para vocês e logo trarei a exposição. Versículo 1 e versículo 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Logo de início do versículo 1 ao versículo 2, que se trata da saudação de Paulo, já é nítido, já dá para perceber que o autor é o Paulo. O autor desta carta é Paulo. E o destinatário, o nome dele é Timóteo. Paulo chama o destinatário de meu filho. E isso já nos mostra que eles se conheciam. E vamos falar sobre isso mais para frente. Paulo já conhecia Timóteo. Paulo é o autor da carta. Timóteo é aquele que recebeu a carta. Mas por que toda essa formalidade? Eu acredito que há toda uma formalidade do versículo 1 ao versículo 2, porque esta carta seria lida diante dos irmãos de Éfeso, diante dos cristãos. Então, imagine Timóteo recebendo essa carta de Paulo e lendo diante dos cristãos. Por isso toda essa formalidade. É de se perceber que logo no início dessa carta, Paulo se apresenta como um apóstolo por ordem de Deus. Ou seja, o seu apostolado, o seu ministério não foi dado por um homem. O seu ministério de apóstolos não foi ele que se estabeleceu como tal, mas o próprio Deus o colocou nessa posição. Então, imagina só Timóteo lendo isso diante da igreja, essa carta, dizendo: eu vou colocar o que está aqui em prática, no nosso meio. E detalhe, o que eu recebi foi de Paulo, e Paulo é um apóstolo. Paulo é apóstolo por ordem de Deus. Logo no início do versículo 1 ao versículo 2, dá para perceber que Paulo se refere a Deus como nosso Salvador, ou seja, como aquele que executa o plano da salvação ao longo da história. Ele se refere a Jesus como o nosso Senhor, ele se refere a Jesus também como a nossa esperança. No que diz respeito à salvação, Jesus de fato é a nossa esperança. Porque nós colocamos a nossa esperança no que diz respeito à salvação em Jesus. Não nas nossas riquezas, não na força do nosso braço, mas na pessoa de Jesus. A próxima porção que iremos ler é do versículo 3 ao versículo 4, que fala a respeito da missão de Timóteo em Éfeso, verso 3 e 4. Quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam especulações inúteis em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Imagina Timóteo lendo ainda esta carta. Lendo o versículo 1, lendo o versículo 2, com toda essa formalidade, e agora chegando no versículo 3 e versículo 4. Aqui, os seus ouvintes abririam o coração, porque entenderiam que Timóteo está ali não necessariamente porque ele quer, não que ele não queira, mas ele está ali a pedido de Paulo. Então, os seus ouvintes abririam o seu coração para ouvi-lo, porque ele não está ali à toa, porque ele foi enviado por Paulo, o apóstolo, alguém que Deus colocou como apóstolo. Perceba também que o problema ali não se trata apenas de comportamento, mas se trata de ensino. Os cristãos de Éfeso, alguns, estavam caindo no erro de determinadas pessoas que estavam ensinando coisas estranhas, coisas contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus. Paulo não se aprofunda em quais eram esses ensinos, mas ele dá algumas dicas, como, por exemplo, se tratava de mitos e genealogias intermináveis que estavam causando discussão, ao invés de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então, Timóteo deveria cessar isso. Timóteo deveria trabalhar contra isso, impedir este erro doutrinário, estes ensinos falsos. Agora vamos para o versículo 5, que se trata do objetivo disso. O objetivo da instrução. Verso 5. O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Perceba então que há um objetivo. E não é necessariamente somente impedir o ensino errado, a doutrina errada, mas também fazer com que, uma vez que o ensino errado é impedido e o ensino verdadeiro permaneça e prevaleça, comece então a surgir no meio dos cristãos um coração puro,
uma boa consciência, uma fé sincera. Porque a doutrina e o ensino verdadeiro não é necessariamente para te encher de informação, mas é para transformar a sua vida. Como, por exemplo, dando a você um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Fé sincera aqui não é necessariamente uma convicção em algo, mas uma convicção na verdade, que no caso é a palavra de Deus, a boa doutrina. É interessante, já chama a sua atenção para algo muito importante. Doutrina não é algo dos dias de hoje. Doutrina é algo que já existia no tempo de Paulo. As doutrinas já estavam estabelecidas. Havia já uma verdade. E essa verdade ela precisava ser defendida. Essa verdade precisava ser preservada. Então, lembre-se sempre, existem doutrinas, você precisa conhecê-las, você precisa preservar elas, certo? Vamos para a próxima porção das Escrituras, para os próximos versículos, que agora é do versículo 6 ao versículo 7. O problema dos falsos mestres. Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Logo no primeiro versículo que eu acabei de ler para vocês, diz: alguns se desviaram dessas coisas. Quais coisas são essas? Olha para o versículo anterior. Eles se desviaram do coração puro, da boa consciência e da fé sincera. E começaram a discutir. O problema daquele pessoal não era só intelectual, era muito mais grave. Porque mesmo eles não sendo mestres da lei, mas falsos mestres, estavam discutindo e brigando por coisas que nem sequer entendiam. Ou seja, será que eles não sabiam disso? Será que eles não sabiam que não compreendiam? Ou percebiam que não compreendiam e mesmo assim discutiam? Perceba que isso é muito mais do que intelectual, isso é algo muito grave. Quem sabe até mesmo um orgulho, algo do tipo. Próximos versículos. Versículo 8 ao versículo 11. O uso correto da lei. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina, de acordo com o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Olha que interessante. Aqui, Paulo não inicia atacando a lei. Muito pelo contrário, ele diz a lei é boa. Porque de fato ela é. Quando eu olho para a lei, por exemplo, por meio dela é revelado ou é trazido a clareza do quão falho o ser humano é. Porque ele não consegue viver de acordo com a lei. Então a lei revela o pecado. Isso é interessante, porque quando olhamos para a figura de um Salvador, Deus é o nosso Salvador, mas Salvador do quê? Então eu olho para a lei e percebo quão falho sou e como eu necessito de um Salvador. E aí entra Deus. E aí entra a pessoa de Jesus. Quando eu olho para a lei, por exemplo, moral, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás, e percebo que já quebrei. Então a lei não é ruim. A lei cerimonial, no que diz respeito a sacrifício e diversas outras coisas, apontavam para Jesus. A lei ela é boa. O problema, então, está no uso errado da lei. Falsos mestres, naquele tempo, ali em Éfeso, estavam usando a lei de maneira errada. Por isso, Paulo não apenas fala de mitos, mas também fala de genealogias intermináveis. Porque eles estavam distorcendo coisas ali que estavam no que conhecemos como Antigo Testamento. Paulo também traz diversas condutas que a lei bate de frente e se opõe. Mas é interessante que após esta lista grande, ele conclui dizendo e tudo aquilo que se opõe à sã doutrina. Porque muita coisa começa no ensino, muita coisa começa na mente. As condutas a qual a lei se opõe, na verdade, partem de uma mente que foi corrompida ou que está corrompida. Um ensino errado, uma doutrina errada pode levar pessoas a buscarem a salvação com base na sua riqueza, a se prostrarem diante de ídolos criados pela mão humana. Guarde isso e entenda a importância do ensino correto, da doutrina correta. Próximos versículos, do versículo 12 ao versículo 24, que está escrito a respeito da gratidão de Paulo pelo chamado. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo agora parte da doutrina para o testemunho.
de sua conversão, falando a respeito do seu passado. Eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui insolente. Blasfemo no sentido de alguém que desrespeitou a Deus. Perseguidor, quando olhamos para o livro de Atos, vemos que de fato foi perseguidor contra a igreja. E insolente é no sentido de desrespeitoso em relação a determinadas pessoas, como por exemplo os cristãos. Então esse foi Paulo. Só que detalhe, ele fez tudo isso na sua incredulidade, na sua ignorância, ou seja, não tinha ele o conhecimento da verdade. Ele fala a respeito do seu passado, mas ao mesmo tempo que ele fala ou que ele destaca o quão pecador ele foi, o quanto ele errou, diz ele que não só que a graça o alcançou, mas que a graça transbordou sobre ele. Isso é algo maravilhoso, porque isso nos mostra que a graça de Deus, ela alcança pessoas até mesmo que foram blasfemas, pessoas que até mesmo perseguiram outros cristãos, pessoas que foram insolentes. Quem sabe eu estou falando para alguém que possui um determinado familiar, um determinado amigo que tem agido assim. Saiba que a graça de Deus também pode transbordar sobre a vida dessa pessoa. Vamos para os próximos versículos. Do 15 ao 16. A missão de Cristo e o testemunho de Paulo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Olha que lindo. Ele fala de si próprio como alguém que Deus demonstrou a sua paciência. É como se ele estivesse dizendo, Deus demonstrou a sua paciência e agora eu estou na vitrine. Eu estou aqui como exemplo de que Deus é paciente, de que ele tem paciência. E então ele diz, ele fala a respeito de Jesus, que Jesus veio ao mundo, olha, perceba, ele falando sobre a encarnação de Cristo, a encarnação de Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então Cristo Jesus veio ao mundo, aponta para a encarnação de Cristo. Aponta para a encarnação de Jesus. Mas para salvar os pecadores, diz Paulo. Então a missão de Jesus, em sua encarnação, é uma missão salvadora. Ele diz, para salvar os pecadores. Isso aponta para pessoas que não conseguem e não podem se justificar diante de Deus. E então ele conclui dizendo, dos quais eu sou o pior. De fato, Paulo já não era blasfemo, ele já não era perseguidor, ele já não era insolente, mas ele ainda continua reconhecendo a gravidade do pecado no ser humano. Ele ainda continua reconhecendo o quanto a graça transbordou e continua transbordando sobre a sua vida. Versículo 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele agora se refere a Deus de diversas formas diferentes, dizendo invisível. Deus é invisível. Ou seja, ele não é feito, ele não pode necessariamente ser feito ou moldado uma imagem sua pelas mãos humanas, pois ele é invisível. Ele é Rei eterno. Nos próximos versículos, somente para concluirmos, do 18 ao 20, que vai no que diz respeito à exortação final a Timóteo, e está escrito, Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você esta instrução firmado nelas. Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ele se refere a Timóteo como seu filho. Ou seja, Paulo não está falando apenas com ele como um apóstolo, como um líder, mas também está falando com ele com um carinho especial que o apóstolo tinha por Timóteo. Ele não usa uma linguagem de conforto, mas uma linguagem de batalha, de guerra, dizendo combata o bom combate. E como Timóteo deveria combater o bom combate? Mantendo, preservando, guardando a fé e a boa consciência. E que fé é essa? É a fé sob o ensino correto, é a fé sob a doutrina verdadeira. Porque uma vez que a pessoa abre mão da fé sincera, lembra do versículo 5? A fé que se apoia na verdade, ela naufraga na fé. E detalhe, não deveria ele apenas combater o bom combate, lutar pelo ensino correto, ou seja, não abraçar os mitos ali dos falsos mestres, não apenas não abraçar as genealogias intermináveis, como os falsos mestres estavam espalhando. Deveria também ele manter a boa consciência, ou seja, toda a doutrina verdadeira que ele conhece, ele deveria mostrar isso por meio da sua conduta. Porque tem muitas pessoas, um exemplo, que acreditam em determinada coisa, mas a sua conduta demonstra algo diferente. E uma pessoa que age assim também pode naufragar na fé. Então, o que Paulo quer de Timóteo é mantenha a fé sincera, mantenha-se sob a doutrina verdadeira e a sua conduta também deve ter coerência com a sua fé. Preserve a boa consciência.
E da mesma maneira como Timóteo foi chamado a combater este bom combate, não pense você que este combate também não deva ser combatido pela sua pessoa e pelos demais cristãos. Todos nós precisamos combater este bom combate a fim de que não venhamos naufragar na fé. Agora, quando eu olho para Atos capítulo 16, só para finalizar, ali você percebe que em uma das viagens missionárias de Paulo, ele havia tido um encontro pela primeira vez com este jovem por nome de Timóteo. Então eles já se conheciam. Paulo o deixou em Éfeso para que ele colocasse as coisas que estamos abordando em prática. Mas eles já se conheciam. Paulo já tinha um carinho pela vida dele. Apocalipse capítulo 2, Jesus está ali, isso muito tempo depois, está ali falando com João, que se encontra na ilha de Patmos, a respeito de muitas coisas, e uma delas é a respeito da igreja de Éfeso. Ali ele traz ali pontos negativos sobre o povo de Éfeso, porém também traz pontos positivos, como por exemplo que aquele povo odiava as práticas dos nicolaítas, assim como o próprio Jesus odiava, como por exemplo que aquele povo colocou à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e descobriu que eles de fato eram impostores. E é bem provável que isso se deu por conta da influência de Timóteo. Se você chegou até o final deste vídeo e quer continuar assistindo essas séries rápidas, acredita que isso tem te edificado de alguma forma, eu te convido a se inscrever neste canal, a dar um like a fim de que o YouTube possa continuar recomendando para mais pessoas e, é claro, compartilhar com aquela pessoa que você ama e deseja também que ela cresça em entendimento.